Se você já tomou loss nos últimos segundos de operação, se você já tomou loss naqueles fio de cabelo, aquela diferençazinha que parece que o mercado veio só para te dar o loss e voltar, ou se você já tomou um loss em uma região onde tinha uns 4, 5 confluências que você pensou não tem como dar errado e ainda assim deu ruim, e isso de repente te fez pensar que você precisa estudar mais, pensar que você não é bom o suficiente e tudo mais, cara, esse vídeo aqui é pra você. Cara, hoje eu tô aqui para vocês para fazer uma releitura de uma parte bem pequena desse livro aqui que é muito top. O nome do livro é Trading the Zone, é um clássico assim para o mercado financeiro, né? Todo trader deveria ler ele, mas hoje eu vou pegar uma parte dele e aplicar para esse assunto que a gente vai falar hoje, sobre essa questão de como o mercado ele pode simplesmente fazer padrões que você não imagina acabar te dando loss, mas que isso não quer dizer que você não seja um bom analista, certo? Cara, antes de a gente começar, primeiramente, né? Deixa eu te falar aqui, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, cara, segue aí, se inscreve aí para receber mais notificações, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, porque principalmente nos stories eu compartilho muita dica top. E além de você ser beneficiado com o conteúdo, também vai ajudar esse projeto a crescer bastante e alcançar mais pessoas, beleza? Vamos lá pro vídeo então, pro texto que a gente vai ler aqui. Deixa eu começar com uma síntese desse parágrafo que é muito top e já esboça muita coisa. Olha só o que fala aqui, olha. Gostaria agora que pensasse no que pode impedir que tudo possa acontecer num dado momento do mercado, a não ser os limites impróprios pelos próprios traders. Aí é uma parte que eu até destaquei aqui, ó. Não há nada que impeça o preço de uma ação subir ou descer tanto quanto a vontade de qualquer trader no mundo, se ele agir, claro, nesse sentido. É possível haver uma ampla diversidade de movimentos no mercado num determinado momento, tornando praticamente tudo possível. E aí ele conta aqui a experiência de um trader, cara, que eu vou contar de forma resumida. Eu vou lendo aqui e vou contando um pouco da história para vocês, beleza? Ele fala o seguinte, olha, quando a gente olha para o mercado desse ponto de vista, a gente entende por que é que um trader que exprime uma convicção sobre o futuro se torna uma variável no mercado. Ao nível individual, isso significa que só é preciso outro trader em qualquer lugar do mundo para contrariar o efeito positivo ou negativo da sua posição. Basicamente, o que ele está dizendo aqui, cara, é o seguinte, que não importa a análise que você faça, o quão seguro você esteja dela, tipo, cara, chegando ali naquele ponto de resistência ali, o mercado vai derreter. Não importa o quão boa seja a tua análise, só precisa de um trader grande o suficiente, médio, cara, com uma conta pequena, que mova ali o mercado por um pip para te dar o loss antes de derreter, entendeu? Só precisa disso. E essa história que eu vou falar aqui vai confirmar essa questão. Interrompemos a nossa programação aqui, cara, só para te dar um recado muito importante, tá? Eu já falei, é chato, mas eu tenho que pedir. Os comentários aqui no vídeo ajudam pra caramba. Se você não sabe o que comentar, pelo menos seja igual esses caras aqui que só pegam e fazem assim no teclado, ó. Pelo menos comenta alguma coisa, entendeu? Isso já ajuda pra caramba, beleza? Conto contigo. Ele conta, cara, de um dos traders que ele ajudou, o Mark Douglas, né, que é o autor do livro, ele conta de um dos traders que ele ajudou, que o cara, era um analista, já trabalhava há muito tempo no mercado, conhecia demais, só que o cara tava passando por uma fase um pouco ruim. E aí chegou um determinado momento que o cara falou, porque o Mark Douglas falou para ele assim, cara, eu te recomendo você ir procurar, dar um tempo da tua carreira de trader autônomo e procurar trabalhar em outro lugar, quem sabe você possa se reencontrar, possa virar a chave de novo e tudo mais. E aí o cara, com muita resistência, que ele tinha um pouco daquele ar de arrogância, assim, não, mas eu sou bom, como assim, cara? Entendeu? Mas depois o cara acabou topando e foi trabalhar na casa de um cara, na empresa de um cara que trabalhava com negociação de cereais. Era um trader também, mas não aquele trader que
mexe na bolsa e tudo mais. Era um tempo de antigamente, né? Só que, enfim, tinha um gráfico para aquilo ali e tudo mais. E aí o cara já mais velhão, o que seria o patrão dele, né? O cara já mais velhão contratou ele lá e beleza, e disse assim, cara, então assim, ó, eu não tenho paciência para migrar para essa parte de computador. No tempo que eu comecei a trabalhar com isso, eu fazia tudo no meu papel aqui, nas minhas ligações e tudo dava certo. Então eu não quero ir mexer no computador, mas eu preciso de alguém que faça isso para mim. Que analise o mercado para mim para que eu possa criar as minhas posições. E aí esse baita desse analista foi lá, né? E aí chegou um determinado momento que aconteceu isso aqui, ó. Diz assim, olha, um dia o analista analisava num gráfico as linhas de tendência e tinha projetado grandes pontos de suporte e resistência. O mercado estava a transacionar entre esses dois pontos, entre o suporte e a resistência, né? Ao explicar ao seu presidente o significado desses pontos, o analista afirmou nos termos bastante enfáticos, quase absolutos, ou seja, ele tinha muita certeza daquilo. Ele afirmou o seguinte, que se a cotação subisse até aquela resistência, ela ia parar e ia inverter. E que se ela descesse até aquele suporte ali que ele tinha marcado, ele iria igualmente parar e inverter, certo? Ele tinha marcado ali um puta de um suporte de resistência e tudo mais. E aí depois o analista ainda explicou para ele o seguinte, ó, cara, se essa cotação descer até o nível de preço que eu projetei aqui como suporte, segundo os meus cálculos, isso aqui vai ser o mínimo desse dia aqui. Tipo, hoje esse preço não pode passar daqui, porque é um suporte muito forte, entendeu? E aí, beleza, o cara, tipo, o patrão lá disse, tranquilo, tem um analista, né? Beleza, vamos lá. Aí, quando ele explicou tudo isso, o analista, tipo, o patrão dele meio que desafiou ele, disse assim, olha, tá, então é isso aí mesmo, se a cotação ela chegar aqui, daqui ela não desce mais. É isso aí? Beleza. Aí o cara disse, é isso aqui mesmo. Ele disse, cara, isso aí é conversa, meu. Você quer ver como que é? Esperar o preço chegar até lá. Quando chegou lá, aí o cara disse assim, espera aí só um pouquinho. Ligou para um dos funcionários e disse assim, olha, podem vender 2 milhões de alqueires de soja, né? Que era o que ele trabalhava. Pode vender 2 milhões, ou seja, era uma baita de uma posição. E aí o resultado foi o seguinte, olha, passados 30 segundos, o mercado da soja desceu 10 cêntimos por alqueire, que era tipo um movimento muito grande do mercado. E aí o presidente virou pro cara, olhou para ele e disse assim, tipo, o cara tava em estado de choque naquela hora, como assim desceu tanto isso aqui, né? Aí o cara perguntou, o patrão disse assim pra ele, então, cara, onde é que você disse que o mercado ia parar mesmo? Ele ia parar aqui. Pois é, não parou, né? Aí o cara olhou pra ele e disse assim, se eu consigo fazer isso, cara, qualquer pessoa consegue. E essa, cara, é a síntese de tudo que a gente tem pra falar nesse vídeo, mano. Às vezes você pode marcar uma região que seja muito boa. Às vezes pode ter 10, 15 confluências no negócio, entendeu? O mercado ter te dado todos os sinais que ele realmente ia derreter, ou que ele ia subir e tudo mais, certo? Mas a verdade é que só precisa uma pessoa com uma posição para mexer o mercado ali de uma forma que vá contrária a você. E não é porque essa pessoa está contra você, ela nem sabe que você existe. Mas a realidade é essa no mercado, entendeu? Isso não quer dizer que você seja um analista ruim, não quer dizer que você seja um trader ruim, somente quer dizer, cara, que o mercado, muitas vezes, ele é imprevisível. Conforme esse próprio livro diz, eu até marquei a página aqui, ele diz o seguinte, olha, não se pode prevenir a dor emocional evitando perdas. O mercado, ele gera padrões de comportamento e os padrões repetem-se, mas não sempre. Por isso, novamente, não é possível evitar perder ou errar. É claro, cara, que eu condeno aquela coisa de o pessoal falar tudo assim, o mercado é soberano e tal, quando na verdade eles fizeram uma análise ruim. Isso também acontece. Mas toma cuidado, cara, para você não cair nessa pegadinha do mercado, de achar que você precisa estudar mais, você precisa saber mais, que você não pode tomar loss e assim por diante, entendeu? Eu fiz esse vídeo com um propósito inicial, mano, de mostrar para você o seguinte, cara, você não precisa estar bitolado naquela ideia de que você precisa acertar 80% das vezes. Você precisa ter uma assertividade que de cada 10 operações você vai acertar 8 e só vai errar 2. Cara, não precisa, porque o mercado, ele é isso, ele é caos, cara. E tem vezes que por mais seja muito boa a tua análise, simplesmente não vai funcionar. Então o que vai te salvar disso? Um bom gerenciamento. E aqui vem a questão de que não é só você respeitar o gerenciamento. Se você estiver usando um gerenciamento bosta, um gerenciamento ruim, não vai adiantar também, entendeu? Então o trader ele tem que estar alinhado com isso, cara, com a imprevisibilidade do mercado, com o fato de que o loss ele é natural. Esse livro aqui fala assim que o loss para o trader ele tem que ser tão natural quanto um dono de restaurante precisar comprar suprimentos para o restaurante, entendeu? É isso, é o ramo que você tá, entendeu? Isso não invalida se você é bom, se você é ruim.
Entendeu? Então, quando você entende isso, aí você tem que aceitar que é o teu gerenciamento, o teu plano de trade que vai te salvar. Beleza? Se você tiver um bom gerenciamento, cara, já vai estar ótimo, certo? Então, guarda isso, cara. O mercado ele gera padrões, esses padrões se repetem, mas não é sempre. Então, você tem que estar prevenido com um bom gerenciamento para poder evitar isso e tem que sair daquela ideia trouxa de que você precisa estudar mais, você precisa dominar o mercado, você nunca pode tomar loss e tudo mais. Entendeu? Trabalha o teu psicológico para isso, cara. Segue bem isso aqui, que vai dar muito certo, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você não me segue no Instagram, segue lá, cara. Vou compartilhar umas coisas muito mais top ainda, beleza? E é só o começo. Tamo junto. Valeu!